Obrigado pela presença. Eu sou o João Gaspar, sou aqui da Sonotécnica, trabalho junto com a nossa colega Stefânia, com o pessoal aqui. Deixa eu ver aqui. Isso, sou arquiteto urbanista pela Sonotécnica, responsável pelo setor Academy do Tech Lab, departamento de Bioinovação. Não é? Tem outras atividades que estão aqui no slide também. Estou aqui com meu colega Ricardo, que vai também se apresentar. Antes disso, a Sonotécnica é uma empresa multinacional brasileira que atua globalmente no desenvolvimento, gerenciamento e fiscalização de projetos. A gente tem uma atuação global, contratos em 22 países e 6 escritórios espalhados por todo o mundo. Não é? E agora vou apresentar o meu colega Ricardo, que está aqui do metrô. Opa! Bom dia, tudo bem? Sou Ricardo Ventura, sou engenheiro da área de via permanente do metrô. Na minha formação em engenharia civil, um MBA em engenharia ferroviária, tá? E já tem 15 anos que eu estou nessa área de projetos, da gerência de projeto básico, tá? Então eu queria contextualizar um pouquinho, antes do João entrar no tema específico, tá? Sobre o que é uma via permanente ferroviária, tá? Eu não sei quais indústrias vocês fazem projetos, né? Mas via permanente não tem tanta gente assim que milita nesse meio, tá? Via permanente é aquele sistema estrutural, tá? Que ele é responsável por transmitir as cargas de um trem, né? Para o solo, tá? Ou para um túnel e depois para o solo, tá? Então, um bom projeto de via permanente, tá? Ele tem que equilibrar uma boa geometria de via permanente, uma superestrutura, tá? E uma infraestrutura, tá? Que é o túnel, drenagem, esse tipo de coisa, tá? E aí falando, né, um bom projeto de via permanente, tá? Tem que ter bons projetos de geometria, bons projetos de superestrutura, né? E quando a gente fala em bons projetos, a gente está falando em BIM ultimamente, tá certo? Vamos continuar? Muito bem. Obrigado. Vocês acabaram de ouvir aqui o meu amigo Ivo Mainardi, né? Ele é um responsável, é o grande responsável pela transformação digital na área de projetos do metrô, tá? E hoje o metrô ele é referência de fato, né, na implantação, em execução de projetos em BIM e tem aí um grande portfólio já de produtos desenvolvidos. Agora, em via permanente, a gente está só iniciando, tá? Começamos na linha 19 com um projeto básico do pátio, tá? A via permanente entrou no projeto básico do pátio Vila Medeiros. E agora, atualmente, a gente está fazendo todo o projeto básico da linha 20, são mais de 30 quilômetros de linha, né? A via permanente também será modelada em BIM. Tá? Isso trouxe, né, uma série de novos usos, novas disciplinas, né, toda essa revolução, né? Temos um novo CDE implantado na companhia, né? Temos modelos federados no ambiente web, onde os analistas fazem todas as análises, os issues, os comentários e tal. Tá? Estamos avançando muito na questão de padronização das nossas OR. OR é a nossa quantificação da obra, tá? As nossas automatizações de OR também vem evoluindo muito fortemente. E novas disciplinas, né? E assim, considera que via permanente está nessa nova disciplina que está entrando nesse mundo do BIM. Por favor. Isso aqui, esse slide é só um resumo da visão da nossa área de via permanente na questão de padronização de processo, né? A nossa visão do BIM, tá? Na verdade, a nossa visão de projeto, tá? A gente trabalha muito fortemente em padronização, né? O metrô de São Paulo é referência em termos de padronização, de normatização de processos de projetos. É referência realmente nacional e internacional, né? O pessoal pede para ver as nossas instruções de projeto, nossas especificações, né? Vocês vão ver muito texto parecido com o nosso por aí afora, né? Se vocês forem trabalhar nessa área. Digitalização, a gente tem eliminado toda essa parte analógica, né? Tentando fazer gerenciamento de projeto. Tudo que a gente está conseguindo digitalizar, a gente tem feito. Automatizar a gente trabalha muito em rotinas, em procedimentos, né? Tudo que melhore a nossa produção de projeto, ou de análise, ou de concepção. E a integração, e aí é que entra o IFC, o Open BIM, né? A integração é o nosso produto. A gente quer fazer um bom produto para entregar para o cliente final. E o cliente final é a operação, é a manutenção, é uma construtora, é uma empresa que vai lançar uma concessão, esse tipo de coisa. Tá? E agora,
eu acho que é o meu último, tá certo? Não, você pode... Isso, né? Isso aí. E aqui é um exemplo, né, dos produtos que a gente consegue produzir em BIM para via permanente. A gente tem ali o gabarito de livre passagem, né, que é muito por causa de interface, detecção de clashes, né? A gente trabalha em ambientes muito confinados, túneis, esse tipo de coisa, né? A própria via, as lajes, os trilhos, as fixações, tá? Para-choques, tá? E é nesse ponto que a gente está hoje, né? A gente está avançando muito e temos essa linha 20 que está franco desenvolvimento, né? E tivemos essa boa experiência da linha 2 Serra Corá, que junto com o João a gente desenvolveu um estudo sobre o IFC 4.3, foi a primeira vez que a gente utilizou, e o João vai falar como é que foi esse processo. Obrigado, João. Muito bem. Obrigado, Ricardo. Bom, gente, eu vou falar um pouco sobre os aspectos técnicos aí do uso do IFC. Nessa experiência, é importante comentar que esse estudo que fizemos, Ricardo e eu, e com o apoio do Rafael também, engenheiro da Progescom, não é um estudo homologado pelo metrô, é um estudo de colegas que talvez um dia a gente possa propor no âmbito do metrô, né? Então, dadas as condições legais, né? Dadas as condições jurídicas do arcabouço jurídico relacionado à BIM no Brasil. Então, a gente tem aqui, no decreto 11.888 de 2024, né, no inciso 10º do artigo 2º, está escrito que um dos objetivos da estratégia BIM-BR é incentivar o uso de especificações técnicas abertas para a interoperabilidade em BIM e estimular o desenvolvimento da documentação digital de ativos, não é? Ao mesmo tempo, a gente tem o decreto 10.316 de 2020, no inciso 5º do artigo 3º, existe uma definição daquilo que seja modelo BIM, não é? E no inciso 2º do artigo 6º, está dizendo que a disponibilização dos arquivos eletrônicos deve ser feita em formato aberto e não proprietário. Não é? Então, dessa forma, a gente tem, em alinhamento com o arcabouço jurídico, junto com o arcabouço normativo, a gente tem a publicação do IFC como uma norma técnica BNT em 2023, ainda a versão 4.021, e na reunião plenária de abril de 2025, na CE 134, onde eu atuo como coordenador, foi aprovado pela plenária o início do projeto de adoção do IFC 4.3, que é a 16739 de 2024. Então, a gente deve entregar como comissão da BNT o IFC 4.3 como norma brasileira entre o fim de 2025 e o início de 2026. Então, dadas essas condições, nós somos aqui incentivados a estudar como poderia ser realizado o projeto de via permanente usando o 4.3, que se tornará norma nacional nos próximos meses, mais ou menos por aí. Tá? Então, vou apresentar uma proposta de estruturação de hierarquia espacial de modelos 4.3 e IFC 4.3 para projetos de via permanente. Como já falei, mas é sempre bom frisar, é um estudo meu, de Ricardo, Rafael, que não é homologado pelo metrô, mas é um estudo a partir de projetos de metrô, que é a especialidade do nosso colega Ricardo e do Rafael também, da Progescom. Tá? Então, aqui vocês podem ver uma tela que é a exportação do nosso projeto de via permanente, na verdade, da parte da via permanente, que é a ocupação do solo, né, Ricardo? Você pode ficar em pé aqui também, meu amigo. Não tem problema. Né, gente? O Ricardo me deixou sozinho aqui, né? Então, mas, Ricardo, eu vou perguntando para você, porque a parte técnica de projeto é dele, tá? Eu tô aqui. Então, aqui é uma exportação realizada, feita a partir do Civil 3D, usando o Standardization, aquele plugin do Civil 3D. E vocês podem ver nessa tela que a gente abriu no programa Blender com o add-on Bonsai. Vocês podem ver ali no canto direito da tela que nós temos, no lado direito da tela, que nós temos um IFC Site, vamos dizer assim, embaixo do IFC Project, e depois não tem mais nada. Eu não sei apontar aqui na tela, gente, eu tenho medo de apontar aqui e estragar a apresentação, tá? Mas no canto direito ali, do canto direito para cá, vocês podem ver que você tem o IFC Project, para quem entende, e o IFC Site, e aí não tem mais nenhuma subdivisão, o que atrapalha muito o entendimento da modelagem e também a extração de dados de quantidades por meio do IFC, né? Você não tem a estrutura analítica aí da ferrovia, tá certo?
Então, e essa é a forma como atualmente o Civil 3D faz a exportação. Tá? Então, a classificação dos elementos em 4.3 do Civil 3D está ok, ela funciona muito bem, mas existia a necessidade de fazer o ajuste da estrutura hierárquica espacial conforme a futura, vamos dizer, norma de 2024, a futura norma ISO 4.3.2. Tá? Bom, usando o software Bonsai, a gente conseguiu fazer, então, a estruturação da hierarquia espacial, como vocês podem ver ali, também ao lado direito na tela, da mesma forma. Então, vocês podem ver ali que você tem a separação da linha 20, a separação da linha verde, você tem ali a via 2, você tem a via 1, e você tem os intertravamentos, né, Intertravamentos, Ricardo? isso. Que são aqueles trechos lá em cima, né? Sim, os componentes de mudança de via de manobra. Lá. Isso, os componentes de mudança de via de manobra. E os elementos, portanto, os elementos, então, estão todos filhotes dessa estrutura hierárquica espacial. Tá? E a gente fez isso usando o Bonsai e consultando a especificação da Building Smart, né, do domínio do IFC Railway. Né? Então, tem aquele IFC Railway, Railway Parts, toda aquela parte da documentação do IFC 4.3. Tá? Para que a gente não ficasse feliz apenas com o nosso próprio trabalho dentro do Bonsai, a gente, claro, exportou, na verdade salvou, né? Porque no Bonsai você salva o IFC direto, você não tem que exportar nada. Então, o IFC que foi ajustado no Bonsai, então foi trazido para alguns softwares para vocês verem aqui. Então, no BIM Collab Zoom, a gente testou e foi aprovada aí a estrutura. No BIM Collab Zoom, dá até para você ver aqui nessa tela, aqui talvez não dê por causa da distância, mas, e aproveitando, quem quiser pode pedir a apresentação para a gente, que a gente fornece a apresentação, tá? Pode dar mais detalhes também aí no café, por aí vamos, né? Então, no BIM Collab Zoom foi possível ver, um programa que todo mundo conhece. Também fizemos um teste de visualização da estrutura hierárquica na Trimble Connect, que é uma plataforma que o pessoal também usa, né? Então, também está ok. Né? E, claro, a gente foi testar para ver se a estrutura hierárquica espacial ajustada no Bonsai poderia ser lida corretamente no Navisworks, que também é um software que todo mundo usa. E o ajuste da estrutura espacial feito no Bonsai, então, aparece perfeitamente organizado no Navisworks, como vocês podem perceber. Olha que legal, né? Provavelmente, se você exportar o IFC do Civil 3D direto para o Navisworks, ou mesmo se você abrir o arquivo do Civil 3D no Navisworks, você não vai ter uma estrutura hierárquica ajustada dessa forma, e tendo a estrutura hierárquica ajustada dessa forma no Navisworks, para quem usa o Navisworks, como eu também uso, isso facilita muito o trabalho de geração de planilhas, de testes de colisão. Né? Você não vai precisar arrumar essa estrutura no Navisworks, porque ela já está arrumada, ela já veio do software lá do Blender com Bonsai, a partir da exportação do IFC. Esse processo, a partir do momento em que a gente domina, vamos dizer, que a gente sabe quais são as classificações a serem utilizadas, esse tipo de ajuste leva 1h30, 2 horas para fazer, no máximo, tá? Contando o cafezinho, tá bom? Então, não é um ajuste complexo de fazer, é um ajuste simples, então é muito bacana e funciona e melhora a vida de quem vai fazer depois a coordenação de modelos e depois com informação como legado, né? Para depois, daqui a alguns anos, você abrir o IFC conseguir ser lido em outros programas com a estrutura correta, não é? Senão você fica com uma estrutura absolutamente bagunçada. Foi legal, Ricardo? Você gostou? Sim, muito bacana. Isso facilita, principalmente na hora da análise, né, dos elementos. Tá? Esse modelo é um pouco mais simplificado a título de experimentação, né? Mas Exato. a via permanente, sim, guarda muitos equipamentos, muitas peças. A via permanente a gente monta, a gente não constrói, né? Isso. Então, o que mais tem lá é equipamento, placa, parafuso, AMV, né? E se a gente mergulhar mais a fundo, é equipamento para chuchu. Né? E é importante lembrar o que o Ricardo falou, o especialista é ele aqui, né, Ricardo? Esse aqui é o modelo de ocupação de via, que é uma dos componentes, uma das partes da via permanente, da falta gabarito livre, de passagem, né? Sim. Eu estou aprendendo as coisas do metrô aqui com o Ivo também, né, Ivo? Um abraço aí para o Ivo, cadê o Ivo? Também com o Ivo e com o Ricardo. Aqui a gente vai aprendendo lá no âmbito do consórcio,
e também conversando com os colegas, né? Então, o que é importante comentar, gente, aí você fala, puxa, João, mas a gente usa o Civil, né? E tem que passar por outro software. Então, né, isso é muito legal contar para vocês o seguinte, eu vou primeiro passar para a conclusão e depois dar a nossa pequena boa notícia, né, Claro. Ricardo? Então, a gente concluiu que é possível fazer a hierarquização espacial dos modelos BIM, projetos de via, conforme a ISO 16739-2024, que será uma norma brasileira, que corresponde ao IFC 4.3.2, então cumprindo a norma técnica mais atualizada sobre esse tipo de requisito e, portanto, atendendo à legislação brasileira em vigor. Conversando com o pessoal da Autodesk aqui, os colegas lá, Guilherme, a Fernanda, o pessoal que trabalha com o Ricardo Bianco, o pessoal aqui da Autodesk, e eles ficaram empolgados com o nosso teste, principalmente com a parte onde a gente demonstrou que é possível que a leitura pelo Navisworks fica muito boa, e então a gente combinou de começar esforços conjuntos, nós dois aqui, mas os colegas da Autodesk, para poder incluir, se der tempo, no Country Kit Brasil 2026, ou mais adiante, incluir as funcionalidades no Civil 3D para que possa ser feito o ajuste da hierarquia espacial de modelos dentro do Civil, entre outros ajustes, né, Sim. Ricardo, que eu não posso falar agora aqui também, mas enfim, o que é importante dizer para a comunidade que trabalha com o Autodesk é que nós estamos atentos e vamos colaborar com a turma do Autodesk, assim como outros profissionais, né, o Country Kit Brasil é um grande evento, né, todos os anos, e colaborar com os profissionais, com os outros profissionais e colegas, para poder incluir no Country Kit Brasil ferramentas para poder organizar espacialmente os modelos para exportação, e quem sabe vocês poderem adotar com mais tranquilidade a exportação de civil para IFC, das infraestruturas, primeiro aí ferroviárias, e quem sabe depois a gente consegue fazer parcerias para poder expandir esses ajustes espaciais para rodovias e outras áreas aí da construção, e principalmente de infraestrutura, não é? Então, Ricardo, mais considerações que você queira fazer? Na verdade, foi muito interessante essa experimentação, né? Eu nem fazia ideia, eu sou um cara do mouse, de desenvolvimento de projeto e documentar, né? Faz lá a planta, perfil e faz a prancha, né? Então, foi uma novidade bem grande para mim, essa coisa da modelagem e pensar em estrutura hierárquica espacial. Eu só queria saber se o trem estava batendo no pilar, né? E, de repente, veio todo esse palavreado, ISO, não sei o que e tal, e Clash, e FC e tal, mas é muito compreensível que essa estrutura ela é 100% Open BIM, né? Ela tem que ter uma hierarquia, tem que ter uma organização, tem que ter um padrão para ser reutilizada, né? Isso, daqui a 10, 15, 20 anos, né? É isso, exatamente, né? Então, assim, isso para mim foi uma experiência não só de estrutura hierárquica espacial, foi uma experiência, assim, de IFC também, tá? E eu acho que nossos projetos do Metrô de São Paulo, o Metrô é uma empresa gigante, é uma grande consumidora de projetos de grande porte, né? Tem muito a ganhar com esse tipo de legado que se começa e que se dê continuidade, tá? Muito bem, né, gente? Eu acho que não temos mais comentários nesse momento, gente. Tem aqui o e-mail meu, o telefone, o Ricardo também é super disponível. A gente também se acha lá no LinkedIn, vocês estão cansados de saber, né? E não é isso aí? Não sai o e-mail, mas a gente consegue achar fácil. Né? A gente ganha uns minutos a mais, né, Ricardo? Mas a gente não vai utilizar, né? Tá tudo certo vamos aqui. Deixar à vontade para tomar um café. Isso, nós vamos tomar um café lá. Ou acompanhar os colegas Isso. aqui do lado. Né? À tarde eu volto aqui com o meu colega Chicão também para fazer uma outra apresentação, não é? Então vocês 4 e pouco da tarde, é um outro assunto. E, Ricardo, muito obrigado, viu, pelo apoio. Obrigado ao Rafael Pérez, né? Foi muito bom o projeto. Né? Exatamente. E obrigado também a todo o pessoal do Metrô pelo apoio. E, claro, né, obrigado aos meus colegas da Sonda Técnica também. Não é isso? Eu tenho que agradecer com muita felicidade. Gente, então, acabou, né, Ricardo? Acabou, aqui, né? Acabou. Obrigado, Vamos acompanhar os colegas aqui. Muda o canal aí para prestigiar, né? É isso aí. Um abraço, pessoal.